Olá, bom dia, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento às nossas aulas, hoje de Geografia, ainda no tema 3, capítulo 4, Antártica e Bases Científicas Americanas, na página 93. Continente Antártico. A Antártica ou Antártida, tanto faz, pode falar de um jeito ou do outro, diferentemente do Ártico, constitui-se em um continente coberto de gelo, com uma grande área emersa de terra. 14,1 milhões de quilômetros quadrados. É o quarto maior continente em extensão, superando a Europa e a Oceania. É banhado pelas águas do Oceano Atlântico, Pacífico e Índico. No período do inverno, devido ao congelamento das águas superficiais dos oceanos na região, sua superfície aumenta, chegando a atingir 20 milhões de quilômetros quadrados. A vida na Antártica. A localização geográfica e os rigores climáticos da Antártica fazem desse continente um vazio demográfico, além de impossibilitarem o desenvolvimento de fauna e flora diversificadas. A Antártica é o continente mais frio da Terra, podendo alcançar 80 graus Celsius negativo no inverno. Ele comporta cerca de 70% das reservas de água doce do planeta, mas como essas águas estão de forma de gelo e neve, não são próprias para o consumo. O gelo que recobre a superfície da Antártica tem espessura média de 2 km. Essa camada de gelo impossibilita a formação do solo, e assim as espécies animais e vegetais que se desenvolvem na região concentram-se sobretudo nos oceanos que a cercam. A tundra, por exemplo, ocorre apenas nas bordas do continente Antártico. É um continente muito gelado, né? Congelado, na verdade, então poucas plantas conseguem se desenvolver nesse local, né? E os animais também são poucos os que conseguem permanecer. Tem que ser o habitat natural dele, né? Porque senão não consegue. Deixa eu falar para vocês que a Antártica, sendo um vazio demográfico por causa das condições climáticas e da sua localização, não é um continente sem vida, uma vez que há fauna e flora, sobretudo no litoral do continente. É importante explicar também para vocês que, ainda que as investigações científicas no continente tenham se iniciado no século XX, os primeiros documentos que relatam a existência da Antártica datam do século XVI. Então não é recente essas bases científicas que existem lá, né? Porque cada país tem direito a colocar uma base científica, mas não pode ter posse de nenhum pedaço de terra ou de gelo, na verdade, né? Mas ele pode ter a base científica para estudos, né? O contexto geopolítico mundial da Antártida. No início do século XX, iniciaram-se as investigações científicas no continente. Entre as décadas de 1920 e 1930, começaram a ser utilizados instrumentos que facilitassem a exploração da região. Aeronaves, tratores, trenós, motorizados, para que pudessem se locomover.
Entre 1939 e 1941, os Estados Unidos ocuparam a Antártica permanentemente, implantando a sua base científica. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética defenderam a continuidade da internacionalização da Antártica e sua consequente ocupação para fins científicos, apesar de alguns países reivindicarem a partilha da Antártica. A visão dos Estados Unidos e da URSS prevaleceu, né? Então não pertence a ninguém. Todos podem colocar base científica para estudos, mas não pode ter posse da terra. E vamos seguir aqui. Durante o Ano Geofísico Internacional, entre 1957 e 1958, 12 países estabeleceram cerca de 30 estações de pesquisa ao redor do continente antártico. A investigação científica da região expandiu-se muito por meio de estudos realizados nas áreas de geologia, climatologia, meteorologia e biologia, né? E também de oceanografia. Embora o continente não tivesse sido povoado, não deixou, desde sua descoberta, de ser alvo de caçadores em busca de carne, couro e óleo. Eles sacrificaram muitos animais, como focas, baleias e leões marinhos. Essa matança diminuiu quando foi firmado o Tratado do Antártico em 1961 entre os países que mantinham base científica no local. Esse tratado teve como objetivo colocar o fim às disputas internacionais na região, com o consentimento internacional para explorar o continente apenas para fins científicos. A Antártica não pertencia a nenhum país em específico. No entanto, as divergências ainda prevaleceram, né, entre os que consideravam a proximidade geográfica como critério para estabelecer posse das terras da região e aqueles que consideraram como critério as conquistas realizadas, né? Então, não existe mais essa disputa, porque já foi firmado um tratado, como eu já repeti várias vezes, que todos podem ter uma base para exploração científica, nada além disso. No ano de 1982, o Brasil criou o Programa Antártico Brasileiro e lançou a primeira expedição nacional para a Antártica, que durou de 1982 a 1983. Assim, nosso país obteve a autorização para ser mais um membro, né, consultivo do tratado, tendo direito a voto e a participação nas decisões sobre o futuro do continente. Bom, vocês vão fazer a atividade na página 97, né, que é o sistematizar, e nós terminamos assim o tema 3 com o capítulo 4. Aí só fica faltando o panorama, que eu vou passar na próxima aula, ok? Até a próxima!